Meu nome é Renan Amaral, eu sou roteirista, diretor, sócio fundador da Gemaster Filmes e hoje eu tô aqui para falar de um curta-metragem que se chama This Is John. Esse é um curta-metragem que está disponível no YouTube, totalmente gratuito, e ele tem 7 minutos e 29 segundos. E a história é muito simples. É a história de um cara que chega em casa e ele vai gravar, na época tinha secretária eletrônica em casa, nos telefones fixos. Telefone fixo. Então você gravava sua secretária eletrônica quando não tinha ninguém em casa e a pessoa deixava uma mensagem. Ele só chegou do trabalho e ia gravar essa mensagem e aí ele entra numa pira, numa crise existencial e as coisas fogem do controle. Uma locação, um ator, uma ideia extremamente simples. Esse filme passou em Sundance e rodou bastante festival e deu uma projeção muito grande para esses dois realizadores. Eu acho esse um ótimo exemplo de curta-metragem de baixíssimo orçamento para executar. Hoje em dia, com o celular, né, essa tecnologia que está aí potencializando isso, né, tornando muito possível produzir as ideias e tirar essas ideias da cabeça, assim. Já tem muitos filmes, inclusive sendo longas metragens sendo feito com celular, mas é uma possibilidade de executar. E esse filme faz esse trabalho de uma maneira muito cativante, porque gera identificação. E eu acho esse um ponto importantíssimo para quem está escrevendo um roteiro, pensar nessa história. Aonde que o meu público vai se identificar nessa história? Então, por exemplo, em This Is John, quem nunca teve uma crise existencial por qualquer coisa? Esse personagem é porque ia gravar uma mensagem na secretária eletrônica, mas tem gente que às vezes não consegue fazer alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer um jantar para amigos, e daí vai fazer o arroz queima, e isso gera uma puta crise existencial. Ou então, eu tenho que ajudar um amigo meu na mudança, e aí por um motivo não consegue ajudar aquele amigo, isso entra numa puta crise existencial. Então eu acho que essa identificação do projeto é um ponto muito forte, e tem que ser um ponto muito forte pensado pra gente que tá criando e desenvolvendo histórias. Aonde a gente vai pensar como que o meu público vai se identificar com esse personagem, com essa premissa, com esse acontecimento, com esse beat da história. É um acerto muito grande desse curta-metragem, uma história contada em 7 minutos, ou seja, não precisou nem de 10 para poder ter o seu impacto emocional. E aí você ri, talvez, de um absurdo, mas às vezes é uma risada de nervoso, porque você fica. Já fiquei deitado em posição fetal também, hein? E parte dessa identificação também vem de uma experiência pessoal. O Jay Duplass passou por aquilo, eles pegaram aquilo, potencializaram nessa história. Então era uma história que foi real, que aconteceu de alguma maneira, que teve isso na pele gravado. E aí você pega isso e ficcionaliza. E aí como você vai fazer isso para causar um maior impacto emocional? Aí é o seu trabalho como roteirista. Então, e realizador. Então, eu acho que é um ótimo ponto de partida para a gente pensar o nosso curta-metragem como uma história breve, contida, mas que não. Isso não quer dizer que vai perder o seu impacto emocional e o seu valor e a sua conexão com o seu público. E a história por trás desse filme também é muito interessante. O Mark Duplass contou uma vez que eles tinham acabado de rodar um filme todo certinho, com orçamento e tudo que aprenderam na escola, e botaram, e fizeram com profissionais, e carga horária, e uma equipe grande, tarará. Editaram o filme e ficou ruim. Não gostaram, não tava bom. E aí eles ficaram super mal, do tipo, meu Deus, a gente não sabe fazer filme. Tava um dia em casa com o irmão dele, e aí ele falou, os dois chorando, pitangas e reclamando. E aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai rodar um filme agora. Eu vou lá em casa, na casa dos meus pais, pegar a câmera que eles têm e a gente vai gravar um filme. Na época era aquelas fitinhas pequenininhas da câmera. Ele fala que até tinham 2 pixels queimados, assim, na câmera. Ele falou, enquanto eu vou lá buscar, falou pro Jay, você fica aqui pensando nessa história. Pegou a câmera, o Jay depois explicou, e quando ele voltou, ele falou, cara, eu não tive nenhuma ideia, mas eu tive uma situação que eu passei, que eu precisava gravar uma mensagem na secretária eletrônica, eu não conseguia, eu entrei numa crise existencial com isso, porque eu não conseguia achar a mensagem perfeita. E ele falou, e é isso que a gente vai fazer, liga a câmera, ligou a câmera e gravaram. Fizeram um filme, tiraram essa ideia que a princípio parece muito maluca do papel e executaram essa história. E aí fica o meu questionamento para você que tá aí criando. Como que você consegue pegar uma experiência pessoal e transformar isso numa história simples, compacta, mas com forte carga emocional? E aí, claro, dentro desses 15 minutos. Deixa aí nos comentários se você já assistiu esse curta-metragem. Se não assistiu, tá no YouTube, This Is John, dos Duplass Brothers. Assiste lá, depois conta aqui as suas impressões. Vamos papear.